A gente tem uma lei que fale... Vou falar de uma coisa assim, pode ser bem polêmica, Pode né? ser mesmo. Uma lei que determine que uma criança, aos 14 anos, ela possa já ter acesso a hormônios para ela fazer uma transição de gênero. Então, uma menina se identifica como menino e ela quer agora tomar hormônios para virar menino. Com 14 anos, né? Será que isso... Quer dizer, como é que a gente vai olhar essa política pública? Ela pode ser olhada de várias formas. A criança com 14 anos, ela já é uma adolescente, ela já pode, sei lá, tomar uma decisão nesse sentido. E se ela tomou uma decisão firme nesse sentido, ela deve, sim, passar por esse processo. Quando ela chegar na vida adulta, ela vai ter menos... enfim, vai conseguir chegar, né, no gênero que ela quer chegar antes, enfim, com Eu imagino que essa intervenção ela deveria ser antes, justamente para aproveitar a puberdade e fazer uma transição mais fácil, imagino, talvez. Então, por exemplo, você pode seguir essa linha. Por outra linha, você pode pensar assim, peraí, ela nasceu biologicamente uma mulher, né, uma menina. Na adolescência é comum passar por uma fase psicologicamente confusa, que faça com que ela acabe se identificando com outro sexo por vários motivos, pela ausência, às vezes, de uma figura paterna, ou pela maneira como... Enfim, né, na história da vida dela, realmente existem dados, né, muito ligados a essa ausência da figura paterna nesse caso. E uma decisão tomada aos 14 anos que vai influenciar a vida dela inteira e ela vai encarar inúmeros problemas de saúde, porque vai passar por essa transição hormonal e depois outras questões que vêm de saúde mesmo. Vai fazer com que ela tenha muitas consequências de saúde na vida dela e psicológicas também. Uhum. E depois outro dado que tem também é que é comum chegar aos 18, 20 anos, quando sofre um processo de amadurecimento, essa fase de não se identificar com o próprio sexo biológico acabar passando e a pessoa entende, amadurece e tal, quem ela é e se aceita como ela nasceu, né? Então, uma política pública como essa, baseada na lei natural e no direito natural, o Instituto Isabel vai ser contra uma hormonização de crianças com 14 anos. Porque as consequências de uma hormonização são nefastas na vida de uma pessoa com base em dados científicos. Então, assim, o nosso trabalho com uma linha no sentido da preservação do direito natural e com base em dados técnicos, profissionais, científicos, jurídicos, embasados, é que vão embasar o nosso trabalho depois para a gente influenciar uma política pública no Congresso Nacional. Então, nesse caso, o Instituto Isabel vai optar pela preservação da dignidade dessas pessoas que, numa idade ainda muito tenra, não tem capacidade não é de fazer uma escolha, né? Mas sim de que o Estado não disponibilize algo que vai fazer muito mal a ela no futuro. E, consequentemente, não só a sociedade onde ela está inserida, mas a sociedade como um todo, né? Porque vai exponenciando isso. Eu acredito que isso é até um pouco contraintuitivo, essa dualidade das coisas. Porque você tem, por um lado, o ECA, que protege a criança ou adolescente até a sua maioridade legal aos 18 anos. Então, protege de tudo, de criminalização. Assim, se a pessoa comete um crime, um delito, ela vai ter penas menores, porque ela ainda está em processo de amadurecimento. Ou seja, é o indivíduo que o Estado encara como sendo incapaz de arcar plenamente com as suas consequências. Eu não sei como é que é a legislação, mas eu não acredito que uma criança de 17 anos, adolescente de 17 anos, possa simplesmente chegar no hospital e falar assim, então, eu quero fazer uma cirurgia plástica, sem autorização dos pais. Eu acho que até para viajar você precisa de autorização acima dos 16, abaixo dos 16 anos, por exemplo, se eu não me engano. Não sei se é 16 ou 18. Mas voltando aqui, é contraintuitivo o Estado querer abrir exceções justamente com coisas que possam ter uma consequência muito grande. Eu corroboro com essa visão do Instituto, inclusive por conta de que você tem muitas questões internas que estão em formação. Talvez você esteja confuso durante a fase da adolescência. Eu lembro, eu tenho 40 anos, mas eu lembro como minha adolescência foi conturbada. E, de repente, algumas pessoas podem passar por essa indecisão e atitudes que você toma na adolescência podem realmente trazer consequências para toda a vida. Lógico, chegou aos 18 anos, a pessoa adulta ela é livre para fazer suas escolhas, mas eu imagino que isso não é nada demais. Você querer proteger o adolescente até os 18 anos. Você não pode fazer nada definitivo até os 18 anos. Depois você
Faz o que você quiser. É esse o intuito, então, do Instituto. E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição. Nesse sentido eu dei um exemplo, né? Do que seria a preservação da dignidade da pessoa humana numa política pública como essa. Então, o que a gente faz na prática? A gente faz um monitoramento de todos os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. E nosso objetivo é expandir, conseguir chegar a absolutamente todas as câmaras municipais e assembleias legislativas do Brasil, para que a gente possa, dentre todos os projetos de lei que tramitam, selecionar todos aqueles que envolvem esses 5 temas que eu comentei, para que a gente possa eleger dentre esses os mais difíceis, os mais perigosos, ou aqueles que têm mais chance de tramitar e efetivamente virar uma lei, para que a gente possa atuar com educação. É um trabalho de advocacy também, né? Porque o trabalho de advocacy ele envolve mais do que simplesmente o lobby. Né? É um trabalho realmente de uma causa, né? De identificar, de ensinar, de trabalhar com a parte comunicacional também, os decisores políticos que vão ali tá com aquilo na mão para resolver, para defender. Então, né, pegar um projeto de lei como esse, fazer uma nota técnica embasada cientificamente, promover uma audiência pública, levar isso para o relator do assunto, né, para que ele faça seu relatório, né, no sentido do que a gente gostaria, né, contra um exemplo como esse que eu dei. E aquilo efetivamente nunca virar uma lei, né? E não só isso, a gente acabar educando não só o parlamento, que eu estou falando de um caso de projeto de lei, mas como uma sociedade inteira, porque isso depois vai para uma rede social, né, vai para a imprensa de alguma forma, vem para um podcast, para que a gente possa estar realmente informando a sociedade sobre um tema como esse, né? No trabalho, eu estou, né, falando do trabalho no legislativo. Certo. Quando a gente fala do executivo, a gente monitora o diário oficial. Então vamos ver o que está saindo de decreto, de resolução, de portaria, que possa ferir os princípios da dignidade, os direitos fundamentais, né, nesse sentido de preservação do direito natural. E muitas vezes a gente não vai conseguir atuar antecipadamente junto ao executivo. Mas a gente vai poder identificar um decreto que saiu, que é contra isso. Então, nesse tema especificamente do exemplo que eu dei, saiu uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, que é um conselho que funciona sob a chancela do Ministério da Saúde, mas que não é necessariamente um órgão interno do Ministério da Saúde. É como uma autarquia, alguma coisa assim, não? Não, o Conselho Nacional de Saúde, ele é um conselho que ele é convocado, na verdade, assim, é interessante até saber disso, né? Esses conselhos todos, Conselho da Juventude, Conselho de Saúde, existe uma convocação para que regionalmente hajam pequenos conselhos onde se ofereçam propostas que devam ser debatidas. Disso vai se fazendo uma peneira até chegar no Conselho Nacional, que é como se fosse o órgão máximo. É uma espécie de conselho consultivo de políticas públicas, onde haverá sugestões que deveriam vir da sociedade como um todo, mas nem sempre são, porque a informação acerca dos conselhos, das reuniões iniciais ali, não chegam a todos que deveriam estar, né? E ali, quando chega no Conselho Nacional de Saúde, são votadas propostas que vieram de toda uma base de quais seriam as políticas públicas para a saúde que deveriam ser tocadas pelo Ministério. É uma espécie de conselho consultivo, não significa que isso sai dali numa resolução do Conselho Nacional de Saúde, vai ser executada imediatamente, mas pode acabar sendo influenciando para entrar em políticas públicas e algumas outras vão acabar sendo executadas diretamente. Então, veio uma recomendação de uma resolução do Conselho Nacional de Saúde no sentido de que as crianças a partir de 14 anos devem ter acesso à hormonização para transição de gênero. Isso sai no Diário Oficial? Isso sai no Diário Oficial. A partir do momento que sai a decisão do Conselho, é uma decisão do Ministério? Não é uma decisão do Ministério, é uma decisão do Conselho, que está ligado ao Ministério. Mas não está validado ainda? Se o Ministério... Não é que ele não esteja validado. Se o Ministério pegar aquela recomendação do Conselho Nacional de Saúde e começar a executar, aí sim. Aí está oficializado. Aí está oficializado. Entendi. Então, assim, a partir disso, a gente... saiu uma decisão aqui do Conselho Nacional de Saúde que a qualquer momento pode virar uma política pública e eles, né, assim, tendo em vista a recomendação o SUS começar a disponibilizar o hormônio a partir dos 14 anos e não a partir dos 18 como é hoje. E aí, enfim, isso, né, tem um efeito prático ali direto. O que a gente pode fazer? Judicializar,
né? A gente pode pedir aos legisladores que peçam uma suspensão daquele decreto no executivo, que é um dos mecanismos que pode ser usado pelo legislativo para parar com isso no executivo. A gente faz uma mobilização social no sentido de que aquela decisão seja mostrada como tão absurda que o Ministério sofra uma pressão tão grande a ponto da ministra ficar com seu cargo na corda bamba, dela ter que cancelar uma decisão como essa, né? Concursos públicos são a porta de entrada para uma vida mais tranquila e estável. E qualquer um pode passar, mesmo sem diploma superior. Meu nome é Luciana Lima e eu vou te ensinar o que fazer para ser aprovado ainda este ano. Clique no link da descrição.